Este insumo ativo ele pode ser empregado quando ocorrem patogenesias relacionadas a edemas cutâneos ou nas mucosas, podendo ser de origem alérgica ou inflamatória. As patogenesias elas vão estar relacionadas a episódios em que ocorram manifestações de inflamação aguda, de aparecimento rápido, que são seguidas de edema róseo e prurido, e que também apresentam melhora com o frio. Como a prescrição ela foi realizada para uso externo, ela tem como principal indicação auxiliar no alívio dos sintomas de edema e inflamações agudas da pele causadas por processos alérgicos ou inflamatórios. Um dos anexos da mesma RDC fixa os requisitos mínimos relativos à manipulação de preparações homeopáticas em farmácias. É necessário que os funcionários envolvidos no processo de manipulação estejam devidamente higienizados e não odorizados. A farmácia, para executar a manipulação de preparações homeopáticas, deve possuir uma sala exclusiva para a manipulação das preparações homeopáticas, uma área ou local de lavagem e inativação, além de uma sala exclusiva para a coleta de material para o preparo de autoisoterápicos quando aplicável. A sala de manipulação deve ter dimensões adequadas ao número de funcionários que trabalhem na mesma e móveis em número e disposição que facilitem o trabalho desenvolvido, bem como sua limpeza e manutenção. Deve estar localizada em área de baixa incidência de radiações e de odores fortes. Para a limpeza e sanitização de piso, parede e mobiliário da sala de manipulação de preparações homeopáticas, devem ser utilizados produtos que não deixem resíduos ou possuam odores, sendo indicado o uso de sabão, água e soluções sanitizantes. A identificação do medicamento homeopático prescrito deve ser realizada conforme nomenclatura específica e ainda apresentar potência, escala, método, forma farmacêutica, quantidades e unidades. Os utensílios, acessórios e recipientes utilizados nas preparações homeopáticas devem ser descartados. Na possibilidade de sua reutilização, os mesmos devem ser submetidos a procedimentos adequados de higienização e inativação, atendendo às recomendações técnicas nacionais e/ou internacionais. Devem existir procedimentos operacionais padrão para todas as etapas do processo de preparações homeopáticas. Nessa prescrição será utilizado um frasco de 30 ml ou 30 gramas. A capacidade do frasco a ser utilizada, a ser ocupada, será 2/3, numa potência de 30 em escala decimal, e terá como ponto de partida a tintura de ápice melífica com teor alcoólico de 65%. Para darmos início a qualquer manipulação, é de extrema importância separar os materiais que serão utilizados em todas as etapas. Lembrar sempre de separar a quantidade suficiente de frascos, o álcool na mesma graduação da tintura mãe e o álcool a 70. A partir daí podemos seguir para as próximas etapas. Então, após ser feita a separação do que será utilizado, o primeiro passo é dispor 6 frascos que terão como insumo inerte o álcool de graduação igual à da tintura mãe, que no caso da ápice melífica é álcool 65%. Mas aí vem a questão, né? Como saber qual o volume de insumo inerte e de insumo ativo que será utilizado? Então, isso vai depender da capacidade do frasco escolhido, né? Como nesse caso foi de 30 ml, 2/3 de 30 é 20. E aplicando os princípios da diluição decimal, né? Ou seja, a gente dividir esse 20 por 10, a gente obtém 2, que será o valor do volume do insumo ativo. E o restante para completar 20 ml vai ser
o correspondente do insumo inerte. Então, após colocar a quantidade de insumo inerte nos frascos, nesses 6 frascos, a gente vai acrescentar o 2 ml do insumo ativo, né, que é a tintura mãe. E em seguida será feita a sucção, né, de 100 vezes, chegando na primeira potência, que é o 1DH. Em seguida, né, no segundo frasco, que também já vai estar contido o insumo inerte, será acrescido 2 ml, contudo não mais da tintura mãe, e sim do nosso preparado anterior, que foi o 1DH. Dessa forma, a gente segue utilizando o preparado anterior para produzir a potência subsequente. Então, vai utilizar 2 ml do 3DH para preparar o 4DH e assim sucessivamente até chegar no 6DH. Então, é importante fazer uma ressalva nesse momento após chegar na 6DH, porque como a gente está trabalhando na escala decimal, né, a farmacopeia ela vai, né, nos informar que até a 6DH a gente utiliza o álcool na mesma graduação da tintura mãe. E depois disso, a gente vai para a graduação intermediária, que é de 70%. Como a forma farmacêutica, né, que será dispensada é a pomada, e nessa forma a gente utiliza para dispensação o álcool a 70%, então todos os frascos que serão posteriores ao 6DH vão ter álcool 70% como insumo inerte. Então, nesse processo, a diluição ela seguirá da mesma forma, né, que a gente já tinha visto anteriormente, também utilizando os 2 ml. E nisso até chegar ao 30DH. Sempre lembrando, né, que a diluição mais a sucção é que vai gerar a potência, né? E nisso se encerra a primeira etapa, né, do preparado para a pomada da ápice melífica. O segundo momento é a produção da pomada propriamente dita, né? Uma vez que a gente já tem a ápice melífica na 30DH, a gente vai fazer a incorporação dessa pomada na lunolina. Como o produto final ele tem 30 gramas, serão pesadas 30 gramas de lanolina e incorporados 3 ml da ápice melífica 30DH. Em seguida, né, depois de esse processo ter se concluído, é feito o envase e segue para ser feitas as devidas considerações em relação à embalagem e à posterior dispensação. Deve seguir as recomendações da Farmacopeia Homeopática Brasileira. As preparações para ser dispensadas devem ser identificadas por meio do rótulo contendo o nome da preparação, dinamização, escala e método, forma farmacêutica, quantidade e unidade, data da manipulação, prazo da validade, e a identificação da farmácia com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ, endereço completo, nome do farmacêutico responsável, com respectivo número no Conselho Regional de Farmácia. Nas preparações homeopáticas magistrais, deve constar no rótulo o nome do paciente e do prescritor. Toda preparação homeopática deve apresentar no rótulo o prazo de validade e, quando necessário, a indicação das condições para sua conservação. O prazo de validade das matrizes e preparações dispensadas deve ser estabelecida caso a caso, conforme a Farmacopeia Homeopática Brasileira. Estamos concluindo a apresentação e vamos falar um pouquinho agora sobre a atenção farmacêutica e quais informações o farmacêutico ele deve passar ao paciente nesse momento da dispensação de algum produto homeopático. Existem cuidados básicos que devem ser adotados durante o uso de qualquer medicamento homeopático, como, por exemplo, evitar a escovação imediata dos dentes ou a ingestão de alimentos antecedendo a tomada ou após a tomada do medicamento, o uso de enxaguantes bucais, o uso de produtos à base de cânfora ou mentol. Já em relação ao uso específico da pomada de ápice melífica, não se deve juntar posologias prescritas separadamente e nem aplicar produtos homeopáticos subsequente a outro produto, devendo o local de administração estar limpo e seco. A pomada ela deve ser aplicada 3 vezes ao dia no local afetado e, se possível, massageando de forma a circular a parte lesionada, até que a pomada tenha aderido totalmente à pele.